Olá pessoal, muito bom dia a todos. Então estamos nós aqui novamente. Vamos ver uma aulinha de sociologia hoje, um assunto bastante extenso, bastante complexo. Na verdade vão ser duas aulas, a aula 28 também vai falar dessa questão da cultura, né? Hoje nós vamos apenas ver alguns conceitos importantes, algumas considerações importantes em questão da formação cultural brasileira e alguns conceitos importantes, tá? A primeira coisa que eu quero fazer com vocês, embora vocês não estejam aqui, é como se tivesse, mais ou menos como se tivesse, né? É analisar esse conceito aqui, que é um conceito bem simples, e um conceito que abrange de uma maneira geral o que vem a ser a questão da cultura, tá? Então vejam lá, segundo Taylor, cultura é todo complexo, então, dentro do próprio conceito já aparece a questão da complexidade de analisar o que é cultura. Então é todo complexo que inclui, olha o que inclui o conceito de cultura: conhecimentos, crenças, arte, moral, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem como membro de uma sociedade. Gente, o que significa isso do ponto de vista conceitual? Significa que, na verdade, a questão da cultura é uma coisa muito ampla, muito diversa, muito complexa no sentido conceitual, tá? E no sentido prático também, tá? Que tudo, na verdade, praticamente tudo que nos cerca tem um componente cultural. Vamos rever? Olha lá, envolve conhecimentos, tudo que envolve conhecimento, escola, família, tudo envolve conhecimento, então faz parte da cultura. Crenças, né? Aqui nós temos as questões religiosas, uma série, ou crenças não religiosas, religiosas, toda a questão de arte. Quando eu falo em arte aqui, eu não estou falando apenas um tipo de arte, todas as considerações a respeito de arte. Então você tem lá a questão da arte visual, você tem a música, você tem o teatro, você tem hoje em dia, modernamente, a arte no computador, a arte de pessoas que fazem gibi. Então tudo que envolve a arte tem a ver com as questões culturais, né? A questão da moral e costumes, tá? Extremamente complexo, né? Isso tem a ver com a formação familiar, com a formação religiosa, com a formação familiar, né? Ou qualquer outra capacidade. Então observem que quando nós falamos de cultura, nós praticamente estamos falando de tudo que nos cerca, né? Tudo que nos cerca tem componentes culturais. Não é que seja cultura, mas tem componentes culturais, tá? E o que nós podemos afirmar diante dessa situação é que a tentativa de explicar o que é cultura é que a cultura, ou todas essas características da cultura, o que elas vão formar, na verdade, é a identidade de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade. Bom, qual é o aspecto importante aqui? O aspecto importante aqui é verificar que a sociedade brasileira ela é extremamente complexa em função da sua formação histórica, tá? É uma mistura de diversos componentes históricos, de diversos povos, o que vão transformar a sociedade brasileira, em termos de cultura, de uma complexidade enorme, né? E isso é muito fácil de ver, por exemplo, quando você analisa determinadas características, por exemplo, religiosas numa determinada região do país ou numa determinada cidade e em outro lugar lá longe daquele lugar, tá? A mesma coisa as manifestações artísticas, por exemplo. Você tem uma série de manifestações artísticas no norte e no nordeste do Brasil que são completamente diferentes de manifestações artísticas do sul e do sudeste. A maneira, por exemplo, a questão da comida, né? Então você vai lá para determinados lugares do norte do Brasil e você tem um tipo de comida típica daquela região, em função da formação cultural.
Você vem aqui para o sul, até por conta também das diferenças de clima, diferenças do que se produz, né? Você vai ter uma comida completamente diferente, né? E diferente no sentido, não quer dizer que uma é melhor, outra pior, muito pelo contrário, mas simplesmente que nós não estamos acostumados, por exemplo, aqui no sul do Brasil, a consumir, e você vai para o norte do Brasil, lá é uma coisa comum, né? Se alguém aqui, por exemplo, já teve o privilégio de poder ter ido visitar o norte do Brasil, o nordeste do Brasil, né, você chega lá em determinadas lojas, por exemplo, que fazem suco, e você vai ver na relação de sucos lá, coisas que você nunca ouviu falar aqui no sul, né? Não tem nem ideia qual é o gosto daquele suco ou daquela fruta em função do que se produz naquele lugar. E lá naquele lugar, eles consideram determinado suco, determinada fruta maravilhosamente delicioso, e nós, por exemplo, vamos experimentar e não vamos gostar porque não temos o hábito, olha aqui, ó, hábito adquirido em consumir aquela fruta. A mesma coisa acontece com a questão da vestimenta, com a música, com a arte, com o artesanato e coisas assim, tá? Então, percebam que isso, em termos de Brasil, é muito amplo, é muito diversificado, né? Até porque o Brasil, né, além de ter uma colonização bastante heterogênea, né, nós já vamos ver um pouquinho para frente, o Brasil é um país gigantesco, né? É um país maior, por exemplo, que a Europa Ocidental inteira, né? Bom, gente, eu quero me ater um pouquinho aqui, um pouquinho mais de detalhe, nesse parágrafo aqui, que fala do relativismo cultural, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante. Talvez seja a parte mais importante da aula, falar aqui do relativismo cultural e da questão da perspectiva etnocêntrica, tá? Gente, o que é o relativismo cultural? Gente, como cultura está ligado a tudo o que uma sociedade, ou um povo, ou uma região lá faz, que foi constituído historicamente ao longo do tempo, né? É muito fácil, e isso infelizmente é uma característica ruim do ser humano, uma característica perversa do ser humano, é a capacidade ou a facilidade que nós temos de emitir juízo de valor, né? O que é emitir juízo de valor? É julgar e dar um valor qualquer, não um valor monetário, econômico, mas um valor no sentido de bom, ruim, melhor, pior, né? Ou caro, barato, né? Qualquer tipo de valor, né? Nós, seres humanos, nós temos muita facilidade, né, de emitir juízo de valor. Na questão cultural, emitir juízo de valor é uma coisa muito perigosa, tá? Muito perigosa, e uma coisa que deve ser evitada. Por quê? Né? Porque todos os povos que compõem o globo, a Terra, né, eles têm culturas diferentes, né? E via de regra, uma cultura não é melhor ou pior do que a outra, tá? Uma cultura não é mais rica ou mais pobre que a outra. Ela é simplesmente diferente. Esse é o ponto. Ela é diferente, tá? Então é assim, eu me visto com uma calça jeans, um tênis, uma camiseta lá da marca, né? Então eu estou bem vestido. Aí eu vou para o norte do Brasil, né, um calor, né, um outro clima, um outro tipo de vida, e a pessoa lá, então, está acostumada a andar lá de chinelo, de bermuda e de camiseta sem manga, tá? Então, essa pessoa está mal vestida e eu estou bem vestido. Não é questão disso. É questão que, na nossa cultura, na nossa sociedade, nós estamos acostumados a usar um determinado tipo de roupa. Lá, em função de clima, em função de características culturais, de características formativas do ponto de vista histórico e tal, as pessoas se vestem de outra maneira, tá? Então não é questão que eu me visto bem, ele se veste mal. É questão que eu me visto de um jeito e ele se veste de outro jeito, tá? E nós temos essa capacidade muito forte em nós de julgar, né, e de emitir juízo de valor,
em relação a tudo, né? Eu estou falando em termos de roupa, mas nós temos em relação às questões religiosas, às questões morais, às questões educacionais, as questões artísticas, as questões musicais. Ah, eu gosto de um tipo de música, então eu sou culto, eu tenho cultura. Aquele pessoal lá gosta de outro tipo de música. Não tem nada a ver. Aquelas pessoas lá não têm cultura nenhuma, escutam uma porcaria de música. Pessoal, como assim porcaria de música? Se a pessoa gosta daquela música, para ela aquela música é boa. Se eu gosto de outro tipo de música, para mim essa música é boa. Então, essa questão de emitir juízo de valor é muito perigoso. Isso gera, normalmente, e a questão do etnocentrismo, que a gente já vai falar, isso gera normalmente desavenças, gera conflitos, né? E evidentemente que o mundo hoje, o que não precisa mais é a questão de conflitos, né? O que nós temos que tentar diminuir na nossa convivência, no nosso dia, é justamente as questões conflitantes, tá? Então, emitir juízo de valor deve ser evitado, né? Eu posso não gostar de alguma coisa. Isso é natural. Agora, dizer que aquilo está errado ou que está certo é diferente. Se está errado, se eu não gosto, é meu juízo. Agora, eu não preciso criticar uma pessoa ou uma sociedade, né? ou um país lá, porque ele se veste de um jeito ou faz aquilo. Só um exemplo que eu acho muito interessante nessa questão da cultura é assim, né? Então, por exemplo, é muito comum na cultura ocidental hoje, né, tanto as mulheres, principalmente as mulheres, mas hoje os homens usam também, usam um brinco, né? Usam um brinco. Aí a pessoa olha lá na televisão, ou olha no livro lá, uma pessoa lá africana, lá, uma pessoa de uma tribo, e daí aquela pessoa tem na orelha lá enfiado um pedacinho de osso lá, né, na orelha lá, né? E dela diz assim, nossa, meu Deus do céu, olha que absurdo, né? A pessoa põe um osso na orelha ali, que coisa absurda, né? Como é que pode uma coisa dessa e tal? Pessoal, mas vocês já pararam para pensar que, na verdade, do ponto de vista existencial, ou vamos dizer assim, conceitual, filosoficamente falando, é a mesma coisa. Qual é a diferença? Você pegar um brinco feito de metal, né, ou de acrílico, sei lá, furar a tua orelha e pôr na orelha, e pegar lá, furar a tua orelha e pôr um pedacinho de osso lá para ornamentar lá, né, quem faz isso é porque acha bonito e tal. Qual é a diferença? Eu particularmente não vejo diferença, né? A diferença é o material que você usou, só essa é a diferença, né? Mas é a mesma coisa, por algum motivo, provavelmente constituído historicamente, né, as pessoas lá no continente africano, em alguma tribo e tal, consideram que pôr um determinado tipo de osso num buraquinho da orelha é bonito. E aqui no Brasil e em outro lugar do mundo, você pôr um pedacinho de ferro aqui na orelha é bonito. E qual é o problema? Existe um que está certo e o outro que está errado? Claro que não, é a mesma coisa. Então, é esse tipo de situação que a gente, essa situação de você dizer aquilo é bom, aquilo é certo, aquilo é melhor, né? Ou aquilo é pior, tal, é isso que tem que ser evitado. Tá? Por quê? Porque isso gera aquilo que a gente chama de perspectiva etnocêntrica. E o que é uma perspectiva etnocêntrica? É justamente aquela perspectiva na qual o indivíduo considera a sua cultura como a certa e as outras culturas como erradas. Tá? Então eu sou um ouvinte de música clássica. Né? Quem ouve música clássica é bom, é culto, é inteligente. Quem não ouve música clássica é inculto, não tem inteligência, não tem gosto apurado pela música. Ora, pelo amor de Deus, né? Cada um gosta da música do jeito que gosta, né?
Se eu gosto de samba, ótimo. Se isso me dá prazer, se isso é o que me faz sentir bem, ótimo. Se eu gosto de música clássica, ótimo também. Se eu gosto lá de axé, de frevo, de qualquer outro tipo de música, né, que os jovens hoje têm outros tipos, né, que eu particularmente não gosto, mas respeito aqueles que gostam, né, que gostam, particularmente não é o meu gosto, mas daí a dizer que é errado, claro, dentro dos limites, né, da coisa sadia. Se você tem uma música lá que tem letras ofensivas, ou que tem letras malcriadas, letras que poderão gerar conflitos, aí é outra história. Mas eu estou falando da música de uma maneira geral, tá? Então essa é a visão etnocêntrica, né? É uma visão que o indivíduo tem, achando que tudo que ele faz em termos culturais é correto e o que os outros fazem diferente dele está errado, tá? Essa visão é uma visão que normalmente é uma das situações responsáveis pelo conflito social, tá? Conflito social, e também é uma das coisas que origina o racismo, tá? Então, a não aceitação do que as pessoas são ou fazem em função da minha cultura, da minha visão de mundo, tá? Então, a visão etnocêntrica, a perspectiva etnocêntrica, ela é muito poderosa no mundo hoje, até em algumas situações, até por conta dos processos migratórios, dos problemas econômicos e sociais pelas quais aí o mundo passou nos últimos anos. Não estou nem considerando esse ano atípico, né, da pandemia, mas outros anos. Essa visão etnocêntrica, de uma certa maneira, foi exacerbada, né? Ela foi aumentada, né? E isso gerou, né, em vários lugares, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, gerou muitos conflitos, né? Essa questão de você achar que o que você faz, como você faz, o que você gosta é o certo, e aquele que discorda de mim, ele está errado, tá? Então vamos ter muito cuidado com essa questão aqui, tá? Esse item aqui do Brasil, a gente já falou, né? O Brasil é extremamente complexo, ele tem aqui as questões culturais extremamente complexas, né? Do ponto de vista da sua formação histórica, né? O Brasil, na verdade, depois a gente vai ver aqui, o Brasil ele não foi formado por apenas um povo, né? A grande maioria dos países que foram colonizados, principalmente após os grandes descobrimentos do século XV e XVI, eles sofreram essa característica de serem colonizados por diversas culturas diferentes, e aí acabou ficando um mix, né, um caldo cultural bastante complexo, né? Bom, o próximo conceito que a gente vai ver rapidinho aqui, esse é bem simples, é o que a gente chama de contracultura. E o que é a contracultura? A contracultura, na verdade, é quando você contesta no sentido de contestar mesmo, de criticar determinados valores culturais. Mas é diferente do etnocentrismo, porque você contesta aqueles valores, não dizendo que o teu valor é certo, mas dizendo que aquele valor é errado, tá? O exemplo mais clássico, né, que todos os livros de sociologia e de geopolítica citam, é a questão, na década de 60, do movimento hippie, tá? Você já deve ter lido alguma coisa a respeito, já deve ter ouvido pelo menos falar, né? E foi um movimento bastante severo, que começou nos Estados Unidos, depois se espalhou também por vários países europeus e por outros países do mundo, né? Porque ali final da década de 50 e década de 60, o mundo estava no auge da Guerra Fria, tá? Guerra Fria, você sabe o que é, né? Guerra Fria foi um conflito ideológico entre os países capitalistas e os países comunistas, né? E desses países capitalistas, o principal país era os Estados Unidos, e dos países comunistas, o principal país era a antiga União Soviética, né? Então, o que aconteceu? Vários países do sul da Ásia e tal entraram em guerra,
e o país então era dividido ideologicamente. Então o que aconteceu? Para defender a ideologia capitalista, os americanos começaram a mandar soldados para essas guerras. As mais famosas foram a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, inclusive a Coreia até hoje, né? Você tem uma Coreia dividida, Coreia do Norte e Coreia do Sul, justamente por conta dessas guerras que houveram aí na década de 60 e 70. Né? E a Coreia não conseguiu se juntar novamente, até agora. Então você tem a Coreia do Norte, que é comunista, né? E a Coreia do Sul, que é capitalista. Então o que aconteceu? Né? Começou a fluir para essas guerras ideológicas da década de 60 e 70 milhares de soldados americanos muito jovens. A maioria que iam eram soldados de 18, 19, 20 anos. Né? E grande quantidade de soldados morriam nessas guerras, uma quantidade assim também bastante grande voltavam aleijados, né? Sem pernas, sem braço, ou machucados, né, extremamente complexos, ou voltavam também mentalmente perturbados por conta da violência dessas guerras. Né? Então, a juventude americana, para se contrapor a esse estado belicoso, né, que era a Guerra Fria, né, para se contrapor a essa situação, né, de guerra permanente, de milhares de jovens que iam para essas guerras e não voltavam, né, a tristeza que isso causava na sociedade americana, começaram a contestar violentamente contra essa situação. Tá? E aí criou-se o movimento hippie, né, que depois também acabou se desvirtuando, acabou se tornando bastante problemático, porque acabou indo para um lado também radical no sentido contrário. Né? O lema qual que era? Paz, amor, né? Lembra? Paz e amor, aquela coisa, né? Paz, amor, sexo, drogas, aquelas coisas. E isso acabou se tornando também bastante forte, né? E acabou desvirtuando também um pouco da intenção que era contestar a questão da guerra e tal. E esse movimento foi extremamente forte. Então isso aqui é uma questão de contracultura, tá? Diferente do conceito de aculturação, tá? A aculturação é uma situação diferente em que sentido? A aculturação é quando determinados grupos de uma sociedade se sentem fragilizados pela imposição de uma cultura diferente da dela e dominante. Tá? Então, o exemplo clássico disso é a questão dos índios, por exemplo. Né? O homem branco, com a sua cultura dominante, ele veio isso no século XVI, XVII, né, para os países da América, para o continente americano, e vai impor a sua cultura em relação à cultura dos índios, dos homens mais primitivos. Né? E essas pessoas, como são mais fragilizadas do ponto de vista de força bélica mesmo, do ponto de vista econômico, etc., acabam sucumbindo. Né? Então, o que você tem lá no continente americano? Por exemplo, você tem, hoje são pouquíssimas as tribos, por exemplo, as comunidades indígenas que têm uma cultura sua totalmente preservada. Né? Grande parte hoje dessas sociedades indígenas, né, ou foram destruídas por conta da força, né, dos brancos, ou simplesmente já a sua cultura tem alguns resquícios da sua cultura antiga, mas já é totalmente misturada com a cultura ocidental do homem branco. Né? Quando o europeu veio para cá, para as Américas, e impôs a sua cultura, a grande parte das comunidades indígenas e aqueles que não aceitavam a sua cultura normalmente sucumbiam no sentido de serem exterminados mesmo, né? Essa visão tem um nome, eles chamam de visão eurocêntrica de cultura. Né? Então, o homem europeu era desenvolvido, né? E a sua maneira de viver era certa. Então ele tinha que eliminar o homem primitivo que tinha uma cultura completamente ultrapassada. Tá? E essas pessoas então ficaram, o que se fala na questão da sociologia,
sofreram um processo de aculturação, quer dizer, perderam a sua cultura própria. Tá? Existem ainda hoje comunidades que têm cultura própria, que não sofreram? Pouquíssimas, gente. Pouquíssimas. Tanto no Brasil, como no restante da América do Sul, na América Central, na América do Norte. São poucas, muito poucas. Tá? A maioria dessas comunidades primitivas hoje já tem a sua cultura totalmente misturada. Né? Então hoje, né, você chega lá numa tribo, a pessoa até vive lá numa habitação parecida com o que era feita na época dos seus antepassados, mas você vai olhar lá, você já vai perceber que tem eletricidade, você já vai perceber lá que o índio tem o seu celular e tal, né? Então já está bastante misturada, né? E aquela história, né? É uma cultura dominante, a cultura do branco, só que isso não quer dizer que é melhor, porque o homem branco destrói a natureza, o homem branco fez muitas coisas erradas, guerras, matou muitos índios e tal, e os índios, na sua singeleza, lá, quando o homem branco veio aqui para as Américas, ele vivia em absoluto acordo com a natureza. Claro, tinha os seus rituais, coisas que a gente não tem tempo de falar agora, mas viviam de uma maneira absolutamente de acordo com a natureza, não destruíam a natureza, né? É claro que tinham as desavenças de uma tribo com outra, tal, mas normalmente viviam em paz e assim por diante. Então, o homem tirou, né, o homem branco acabou tirando a cultura dos índios. Né? É o que nós chamamos de marginalidade cultural. Tá? Bom, em questão da diversidade cultural brasileira, como eu já comentei no início da aula, nós falamos qual é a formação, de que maneira foi formada a sociedade brasileira. De uma maneira extremamente complexa. Por quê? Porque nós tivemos, né, a vinda do homem europeu, representado principalmente pelo português. Tá? E no processo inicial da colonização, né, ele foi predominantemente o homem europeu português. Tá? Depois houve um fluxo migratório no final do século XIX, começo do século XX, aonde afluiu para o Brasil diversos outros povos europeus. Tá? Isso vai acontecer um pouco mais tarde, já no Brasil já não era mais colônia, o Brasil já era um país independente e tal. Mas isso vai acontecer principalmente a partir de 1850, quando foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz e proibiu-se o tráfico negreiro. Lembra-se disso na história lá? Então, a partir daí começou um fluxo migratório de outras nacionalidades europeias, né? E aí nós vamos ter então um fluxo bastante grande de imigrantes europeus que vieram para o Brasil de outras nacionalidades. É aí que vem então, né, principalmente aqui para o sul do Brasil e outras regiões, principalmente aqui no sul do Brasil, que vem, né, os alemães, os italianos, os poloneses, os ucranianos, em algumas regiões do Brasil, os japoneses também, que não eram europeus, eram asiáticos, mas vieram para o Brasil também, e árabes vieram muitos também, judeus também vieram muitos. Então, o Brasil, na verdade, é um país multirracial. Né? Então, nós tivemos essa parte da colonização europeia e tivemos também fortemente, né, que marcou indelével a sociedade brasileira, a contribuição do índio e do negro. Né? O negro, durante 388 anos, como escravo, mas que fez parte da formação da sociedade brasileira. Né? Então, nós temos uma sociedade multirracial, né? O brasileiro, não existe uma característica nem cultural única, né, do homem brasileiro, e nem na questão da formação, da questão biológica. Né? O homem brasileiro é desse jeito. Não existe isso, não existe. Né? Não existe, nós somos literalmente misturados. Tá? Pessoal, só uma curiosidade, né? Eu aqui com essa tez morena aqui e tal, né? Essa barba aqui morena e tal, vocês acreditam que eu sou descendente de índio? Eu sou descendente por um lado da família alemão, e por um outro lado também tenho sangue índio. Né?
Incrível, né? Pois é, para vocês verem como é que se deu essa mistura no Brasil, né? Praticamente todos nós, são raríssimas as exceções, que temos ali uma linhagem única, de um único tronco de evolução, né? Só existem pessoas de origem portuguesa na minha família. Muito raro, muito raro. Tá? Os pais do meu bisavô por parte de pai, os pais do meu bisavô, então seriam meus tataravôs, tá? Por parte de pai, eram índios que moravam na tribo, ali na região dos Campos Gerais, ali perto de Tibagi, de Palmeira, naquela região ali. Tá? O meu bisavô saiu da tribo e foi para a cidade de Tibagi. Lá na cidade de Tibagi, ele foi lá, estudou, né, quando começou a sofrer o processo de aculturação. Lá ele conheceu uma moça, que vai ser a minha bisavó, que era descendente de alemães. Né? E aí o meu bisavô, que veio da tribo, casou com uma descendente de alemães. E aí deu esse negócio que está aqui. Né? Então vejam, é isso que é a sociedade, a diversidade cultural brasileira. Tá? Isso aqui forma uma cultura bastante complexa, uma cultura bastante ampla em todos os sentidos, e também aquilo que nós chamamos de sincretismo religioso. Né? O que é o sincretismo religioso? Embora, né, as religiões no Brasil sejam predominantemente cristãs, ainda é predominantemente católica, né? Embora hoje a quantidade de evangélicos no Brasil esteja bastante grande, né? Mas tanto evangélico como católico são religiões cristãs, né? Isso por conta da formação, herança portuguesa, né? Nós temos hoje no Brasil diversas religiões que, de maneira geral, convivem pacificamente, de maneira geral. Tá? Existem casos específicos aí de perseguição e de atentados, tal, mas em geral as religiões convivem bem. Né? E nós temos no Brasil umas situações assim muito particulares. Né? Nós temos lá o sujeito no domingo de manhã ele vai na missa, na igreja, lá, no culto, e sábado à noite, lá, sábado à tarde, ele vai lá numa comunidade espírita lá para receber lá um passe, alguma coisa, ou uma outra religião de origem africana e tal. Né? E convive naturalmente com essas duas situações, ou três situações. Isso é o que nós chamamos de sincretismo religioso. Ok? Bom, e para finalizar, as heranças, né? São muito parecidas no sentido de que tanto uma coisa como a outra influenciaram bastante a nossa língua, a maneira de falar. Na nossa língua, evidentemente que a principal herança que nós temos é a herança portuguesa, o nosso idioma, né? Não existe idioma brasileiro, né? Existe idioma português, que daí tem as particularidades do Brasil, né? E essas particularidades, obviamente, foram influenciadas pelas heranças indígenas e africanas. Né? Então, a língua, a música, os costumes, a música brasileira é extremamente rica, extremamente diversificada. Né? Ela tem todos os ritmos possíveis e imagináveis. Né? Mas o samba não é brasileiro, não. O samba, a origem lá, a primeira do samba é a origem lá de alguns batuques, de algumas tipos de música muito parecidas com o que se produzia na África e que daí vai ser trazida daí pelos escravos, né? E que, claro, daí com outros componentes que existiam aqui e que foram juntados a esses batuques e tal, vão dar origem ao samba e tal. Mas tudo tem origem em outros povos, né? A comida extremamente também diversificada no Brasil inteiro. Né? O Brasil não tem uma comida típica. Você vai para o norte do Brasil, é um tipo de comida. Você vai para determinada região do Nordeste, é outro tipo de comida. Você vai para o interior do Rio Grande do Sul, é outro tipo de comida. Você vai para o litoral do Paraná, né? O famoso barreado. É uma comida tipicamente paranaense, né? Principalmente do litoral paranaense, que existe há mais de 200 anos no litoral paranaense,
feita ali principalmente pelos índios que habitavam aquelas regiões e tal, e que hoje, depois de 60, 70 anos para cá, começou a ser produzida comercialmente, né? Então não existe, a comida brasileira é essa, a música brasileira é essa, não tem, né? Você vai lá para Pernambuco, por exemplo, o que predomina em Pernambuco é o frevo, né? Você vai para a Bahia, é outro tipo de música, você vem aqui para o Rio Grande do Sul, é outro tipo de música, você vai para São Paulo, é outro tipo. Então, existe toda essa diversidade cultural, né? E isso, na verdade, é maravilhoso, você ter essa diversidade. O importante de tudo isso, gente, tanto do ponto de vista das heranças, né, indígenas, africanas e europeias, né, o importante de tudo isso é você entender que a cultura, ela é diferente. O Brasil é um país gigante, com uma população muito grande, né, uma formação histórica extremamente misturada e complexa. Então, o importante de tudo isso é entender que as pessoas pensam, agem e têm gostos diferentes dos nossos, né? E é isso que faz a cultura de um povo, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de todos, tá? Uma boa semana a todos, né? Logo vamos ter as nossas férias, aí vocês vão poder descansar um pouquinho, tá? Um beijo a todos vocês.